Uma terça-feira bem importante nas investigações sobre as fraudes, o roubo contra aposentados e pensionistas do INSS nesse baita escândalo. A CPMI inicia os seus trabalhos hoje no Congresso. O inquérito no Supremo passa a ser relatado por André Mendonça. Vem muita coisa por aí, pelo menos a gente espera. Expectativa em relação à CPMI é sempre muito difícil, porque o histórico nos mostra bem pouco resultado, né? Produz-se pouco resultado quando se tem uma CPMI, mas neste caso aqui, ela nos parece bem importante, né, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Sheila Magalhães, Carla, Fábio França, bom dia, meus amores. Eu acho um saco CPI. Mas Sheila. é mesmo, né? Vira poucas palco, coisas são né? mais, Todo mundo buscando poucas holofote. coisas são mais chatas que a CPI. Mas nesse caso tem um efeito engraçado. Muita gente fugindo da CPI também, porque como ela foi controlada, o governo perdeu o controle, como a oposição tomou o controle, muita gente querendo fugir dela, porque se torna especialmente imprevisível. Aliás, CPI é espaço para oposição mesmo, né? Então a gente hoje, ela começa com o exame, com a votação dos requerimentos, não apenas de convocação, tem requerimento de convocação para todo mundo, só nós não estamos convocados, mas tem requerimento de convocação para Lula, para Bolsonaro, para todos os gostos. Tem também votações de requerimentos para quebras de sigilo. A partir desse primeiro dia, dá o jeitão de como a coisa vai andar. CPI, a gente sabe como começa, nunca sabe como termina. Ela pode ser muito importante. Eu acho que a da Covid é extremamente cansativa, em função especificamente também da circunstância, mas a CPI da Covid trouxe alguns elementos importantes. Algumas CPIs produzem, não sei se essa produzirá. Eu fico pensando no fato de que a gente está muito próximo do ano eleitoral, e isso é uma trava, muitos interesses em questão, pouca gente querendo se expor. Dito isso, importante mesmo é a investigação judicial sobre o roubo aos aposentados e pensionistas. E aí peças importantes se mexeram, porque Dias Toffoli era o relator. Aliás, nós somos os primeiros aqui nessa coluna a dar destaque para essa discussão. Dias Toffoli era o relator, alegando, né, arrogando para si essas investigações com base numa conexão com algum outro caso que na prática não havia. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, reclamou, apontando que não havia essa prevenção, a famosa prevenção, e que o caso deveria ir para sorteio. Então, finalmente, houve o sorteio e a matéria foi redistribuída para André Mendonça. Do ponto de vista político, é uma baita mudança, né? A gente não pode esquecer disso. Sai de um relator, de um ministro indicado por Lula, para um relator, ministro indicado por Bolsonaro. Do ponto de vista objetivo, a investigação estava parada. Desde junho, Sheila Magalhães, pessoal, desde junho que a investigação sobre esse troço não andava. Naturalmente, em instâncias variadas, porque você tem, por isso está no Supremo, a gente não sabe quem, mas alguém com foro por prerrogativa de função está enrolado nessa história, a razão porque parte da investigação deveria estar no Supremo, tudo bem. Mas a grande maioria é primeira instância. Ocorre que Dias Toffoli, o anulador geral da República, paralisador geral da República, ministro Dias Toffoli, tomou algumas providências sigilosas, centralizou em si tudo e pediu para ver todos os processos, mesmo aqueles que caberiam à primeira instância. Em função disso, gerou uma espécie de insegurança e fez com que as investigações, essas em primeira instância, ficassem paralisadas, porque os investigadores, os delegados e tal, ficavam com medo de, agindo, a criar condições para nulidade no futuro. E Dias Toffoli é um mestre em apontar nulidades. Então o troço estava parado. Ele não mandou suspender a investigação, mas as providências que ele tomara, e eu quero crer que por uma boa razão, por uma boa causa, de toda maneira, resultando na paralisia. Então essa mudança de relatoria abre condições para que a coisa volte a andar. Tudo que a gente quer no Brasil é que pessoas sejam... A gente quer muita coisa no Brasil, mas uma das coisas que a gente quer no Brasil é que pessoas sejam punidas pela roubalheira aos aposentados e pensionistas. A história mostra que não serão.
A história mostra que as coisas não costumam acontecer assim. Então você tem o ressarcimento, você gera crédito extraordinário, o governo já resolveu a vida dele. Gera crédito extraordinário, faz o ressarcimento, faz até propaganda disso, como se não fosse obrigação, não pode ser responsabilizado, firmaram um acordo incrível que o Estado não pode ser processado por esse troço. Se você quiser receber, você não pode processar o Estado. Um bando de puxadinho inconstitucional, o governo resolveu a própria vida. Mas a nossa vida como república depende dessa investigação, mais uma vez, de que tenhamos finalmente punidos gente em cana, dinheiro recuperado, que também não se recupera, né? E gente em cana em função disso aí. Estava parado, sob Dias Toffoli, vamos considerar que não fosse a intenção dele, não seremos maledicentes aqui, mas o fato é que agora temos uma chance de que a coisa volte a andar. Então, esperança no Brasil. Que semana, hein? Você tem CPI, começando hoje, e na semana que vem simplesmente o início do julgamento final de Jair Bolsonaro e turma. Impossível. Esse país não anda, não tem como andar, tá paralisado, lesado, e a gente torcendo, né? Não consegue olhar um palmo na frente, é impossível se planejar no Brasil, uma incerteza extraordinária, ano eleitoral se aproximando, e a gente rindo com esperança, vai melhorar, acredita. Que fase. Qual a música de hoje, Andreasa? Eu, na hora que aperta, a gente chama Ismael Silva, um dos fundadores, baluarte, número baixo, aqui do Estácio. Ismael Silva, cantado pelo Quinteto em Branco e Preto, um fabuloso grupo aí de São Paulo, linda versão. É um pupurri, na verdade, mas a gente vai com essa galera. Um beijo, tchau. Aliás, não é Ismael Silva não, tá? Errei. Isso aí é Ataúfo Alves. Tá bom. Não, é Ataúfo Alves. É Ataúfo Alves e Wilson Batista, que é a próxima no pupurri é o Ismael Silva. Me desculpe, mas tá tudo em alto nível, tá? Um beijo, tchau. Beijo, tchau. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu quem vou